Olá, sejam todos bem-vindos ao Propágina Digital, o programa que te ajuda a conquistar uma vaga na universidade. E para começar o programa de hoje, nós trouxemos o queridíssimo professor Ricardinho Ribeiro de Matemática, ele que vai falar de trigonometria. Em seguida, o professor Rafael Queiroz de Literatura e o tema Arcadismo. E para encerrar o programa de hoje, o professor Valdir Ferreira de Geografia e o tema Toyotismo e as implicações socioespaciais. Fiquem ligados e tenham todos uma ótima aula. Olá, você de casa. É uma satisfação imensa, mais uma vez, estarmos aqui para falar de matemática e suas tecnologias. Hoje, nós vamos falar de uma habilidade muito especial, a habilidade 8, que fala sobre a resolução de situações, problemas envolvendo figuras geométricas, entre elas o triângulo retângulo e a circunferência. Olha para o quadro e vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Observe que a gente primeiramente vai falar sobre a circunferência. E na circunferência, a gente vai falar de arcos e ângulos. Atenção você de casa. Observe, aqui um laserzinho aqui aparecendo. Observe que na circunferência, tá? A gente tem elementos extremamente importantes, como por exemplo, o raio. Observe você em casa. Além do raio, eu tenho o ângulo central, o ângulo alfa, observa aqui, e o arco, onde o principal elemento aqui é o seu comprimento, tá bom? Então são três os elementos importantes. Repete comigo, por favor. O raio, que é a distância do centro até a extremidade, beleza? O ângulo central, que como o nome já diz, é um ângulo localizado exatamente no centro dessa circunferência. E, para finalizar aqui, o comprimento do arco, que eu chamei de L. Se você observar, ele forma uma fatia. Essa fatia vai ser chamada mais tarde de setor circular. Continua acompanhando no quadro, porque eu tenho coisas importantes para falar sobre esse arco. Primeiramente, todo arco, todo comprimento de arco, tá? Assim como o ângulo central, eles têm unidades, pois são grandezas, e todas as grandezas, elas têm essas unidades. No caso do ângulo central, atenção, no caso do alfa, ele pode ser medido em graus e também poderá ser medido em radianos, beleza? Não esquece disso. Agora, dá uma olhadinha para cá, para eu reforçar essa ideia com você. O que é grandeza, professor Ricardinho? Grandeza é tudo aquilo que você pode medir. Eu posso medir uma distância, eu posso medir um volume, eu posso medir a temperatura. E toda grandeza, ela possui uma unidade. Por exemplo, se eu for medir uma distância, essa distância pode ser medida em metros. E aí alguém vai perguntar, Ricardinho, mas é só em metros? Não, ela também pode ser medida em centímetros e em quilômetros. Portanto, o ângulo central, ele trabalha da mesma maneira que eu estou te falando. Acompanhe o quadro para eu repetir para você, olha lá. Eu tenho um ângulo central e ele pode ser medido em quê? Fala para mim, em graus ou em radianos. Beleza, show de bola. Professor Ricardinho, você falou que quando eu meço um comprimento, eu posso medir em metros ou em centímetros e a gente tem uma transformação. Será que isso acontece com os ângulos também? Claro que acontece. Quando você observa aqui embaixo, você vai observar também uma relação importante, onde o π equivale a quantos graus? A 180. Assim, você vai ser capaz de transformar de radianos para graus e de graus para radianos, beleza? Bem, mas o que ele vai cobrar de mim, professor? Ele vai cobrar de você exatamente o que eu estou te mostrando agora. Ele vai cobrar de você o comprimento do arco. E o comprimento do arco é através dessa relação. Pega papel, pega caneta, anota isso aí que é muito importante. O comprimento do arco, ele é medido através dessa fórmula. E que fórmula é essa? O ângulo central vezes quem fala para mim, vezes o raio. Sendo que tem um detalhe muito importante, olha a setinha. Esse ângulo central, ele será medido em radianos. Corta para mim agora, que a gente vai resumir o que eu te falei. Eu tenho uma circunferência. Essa circunferência tem três elementos importantes. Quem são? O raio, o ângulo central e aquele comprimento do arco. O que ele vai pedir para mim, professor? Ele vai pedir o comprimento. E o comprimento pode ser calculado através de que fórmula? Lembra comigo? Alfa vezes o raio. Qual é o cuidado que eu tenho que ter, Ricardinho? O alfa, que será dado em graus,
terá que ser utilizado na fórmula obrigatoriamente, repito, obrigatoriamente em radianos. Vamos colocar uma situação real para você entender. Vamos lá. Imagina uma roda gigante. E imagina nessa roda gigante a distância entre duas cadeiras consecutivas. Vamos imaginar que o problema proposto te peça essa distância entre essas duas cadeiras. Ora, raciocina comigo. Para eu calcular a distância, ou seja, para eu calcular esse comprimento, eu tenho que ter quantos elementos? Fala para mim. O raio e também o ângulo central. Só que isso é uma situação real. E, portanto, o ângulo central será dado em radianos. Mas, como a questão é sobre o seu dia a dia, como a questão é sobre o seu cotidiano, dificilmente ele vai te dar alguma coisa em radianos. Raciocina comigo. Vamos imaginar que se eu tenho uma circunferência completa, ela tem 360 graus. E se ela fosse dividida em 12 partes, por exemplo, esses 360 dividido em 12 daria 30 graus. É assim que o problema vai trazer para você. É assim que ele vai te dar esse ângulo central. Ele vai fornecer o ângulo central em graus, claro. No nosso dia a dia ninguém usa radiano, mas na fórmula sim. Então você vai precisar fazer essa pequena transformação através da relação que eu te mostrei. Π equivale a 180 e aí faz uma regrinha de 3 dizendo que os 30 graus vai equivaler a x. Volta no quadro para a gente completar esse exemplo, olha lá. Portanto, o comprimento do arco será dado através de quem? Do alfa, que é o ângulo central, que será dado em graus, mas você transformará em radianos, multiplicado por quem fala para mim? Pelo raio. Perfeito. É possível também que ele te dê o diâmetro, tá? E aí eu peço mais uma vez para que você volte comigo. Por que é possível que ele me dê o diâmetro? Porque, meus amigos, todas as vezes, vamos pegar uma notícia na imprensa, vamos imaginar que abriu uma cratera numa determinada avenida, como já aconteceu em algumas vezes em algumas cidades. Ele não vai dizer para a pessoa que está em casa, tipo assim, abriu uma cratera na avenida cujo raio é de 2 metros. Ele não vai dizer isso, porque a pessoa ainda vai ter que entender o que é raio, tu me entende? E nem todo mundo tem acesso a essas informações. Pô, mas que diabo é raio? Foi o raio que provocou aquilo? Não. Então, para isso, como é que a notícia será dada a você? Como é que a notícia faz parte do cotidiano de todo mundo? Abriu uma cratera numa determinada avenida e o buraco, ele tem 4 metros de diâmetro. Aí a pessoa vai dizer, ah, tá, esse diâmetro seria o tamanho, professor? É exatamente essa ideia de tamanho que ele quer passar para as pessoas que estão vendo a notícia, que estão vendo a matéria. Então, com isso, o significa o quê? Que como na minha fórmula eu vou precisar do raio, a gente vai te dar o diâmetro e esse diâmetro deve ser dividido por 2. Acompanhe o quadro para a gente finalizar esse exemplo. Olha lá. Observa que eu vou precisar do raio, mas se caso ele dê o diâmetro, você já sabe que esse diâmetro deve ser dividido por 2. Fechando comigo, comprimento do arco é o alfa, que será dado em graus e você transforma, e o raio, que poderá ser dado o diâmetro, e aí você divide por 2. Beleza? Vamos seguir, vamos seguir. Além do comprimento do arco, eu posso te pedir o comprimento da circunferência, que é uma volta toda. Observa no quadro aí, ó. Uma volta toda é denominada de comprimento da circunferência e é calculado através dessa fórmula. Simples, simples, simples. O comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Beleza? Bem, agora, professor, e que diabo é isso, esse negócio de π, professor? O π, ele é uma constante, tá? E geralmente essa constante vale 3,14, é uma aproximação. Mas hoje nas provas de vestibulares, no Enem, que é o nosso caso, tá? Não fique desesperado para querer lembrar o valor do π. Geralmente nas questões ele fornece esse valor. E justamente por ele fornecer, é que você pode usar 3,14. Às vezes existem questões em que ele pede para você considerar o π igual a 3. Então é algo que você não precisa se preocupar. Todas as vezes que você for calcular o comprimento de uma circunferência e que você for precisar do π, ele vai fornecer o valor que ele quer
para que você possa substituir adequadamente, tá beleza? Volta para o quadro, porque além do comprimento, eu preciso te mostrar aqui, ó, a área. Vamos supor aqui que o meu parceiro, olha, o meu parceiro jacaré aqui, ó, ele comprou um tapete bonito para casa dele, né? Mas ele precisa saber se esse tapete vai dar certinho na sala. Para isso, o que ele vai precisar fazer? Ele vai calcular a área desse círculo. E através da área desse círculo, ele vai calcular aqui, ó, a área é igual a π vezes r ao quadrado, tá bom? Então, por favor, mais uma vez dá uma olhadinha para mim. Comprimento do arco de uma circunferência. L é igual a alfa vezes o raio. Comprimento da circunferência toda. 2 vezes π vezes r. E a área do círculo, a superfície desse círculo, πr ao quadrado. Tá? Lembrando, gente, que todas as nossas aulas, as aulas de matemática e suas tecnologias, elas te direcionam, elas te orientam ao que você deve saber. Ah, o professor Ricardinho falou sobre isso. Beleza, então eu já sei que eu devo olhar com um pouquinho mais de atenção. Beleza? Vamos continuar, vamos lá. Além da circunferência, olha para o quadro. Eu também quero mostrar para você o seguinte, o cuidado com esse π, tá? O π, ele pode ser 3,14, mas em alguns momentos, professor, o senhor falou que o π valia 180. E o que eu faço agora, professor? O π vai valer 180 ou 3,14? É fácil. Com esse resumo aqui, você não vai ter problema nenhum. Acompanha comigo no quadro. Quando é que eu vou usar o π valendo 3,14 ou qualquer aproximação dada pelo texto? Quando? Quando eu quiser calcular, fala para mim, comprimento. Quando eu quiser calcular o que? Fala para mim, a área. Ou então, quando eu quiser calcular o volume. Beleza? E o π valendo 180 que você falou no início da aula? O π valendo 180 apenas para a transformação de quem? De graus para radianos e de radianos para graus, tá bom? Então não esquece. Professor, eu quero calcular uma área. Se você quer calcular a área, vem comigo. π valendo 3,14 ou qualquer aproximação. Eu quero calcular volume. π valendo 3,14 ou qualquer aproximação. E eu quero calcular comprimento. Também o π valendo 3,14. Mas se eu quiser transformar, pessoal, de grau para radiano, aí o π passa a valer 180, tá bom? Beleza? Vamos seguir? Onde eu quero mostrar para você mais um detalhezinho importante, tá? Se eu quiser só o comprimento, você já tem a fórmula. Mas se eu quiser a fatia toda, professor, se vier uma prova assim onde ele fala da fatia de pizza, por exemplo, e ele queira a área dessa fatia, então basta que você use essa pequena relação, ó, o comprimento, que você já sabe como calcula, vezes o raio, e todo esse produto dividido por 2, tá bom? Então, não esquece que com essa já são 4 relações, 4 formulazinhas que você está aprendendo e que você está reforçando na aula de hoje, beleza? Bem, e mais um detalhezinho importante para a nossa aula, tá? Isso, meus amores, todos vocês devem sair de casa com essas informações, tá? Triângulo retângulo, teorema de Pitágoras e as relações de seno, cosseno e tangente. Olha para o quadro para a gente relembrar. O que diz o teorema de Pitágoras? Fala para mim, Ricardinho. Que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. E o que diz o seno, professor? O seno, cateto oposto sobre e a hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Lembrando que os ângulos notáveis são quem? 30, 45 e 60, e que existe uma tabela onde você vai precisar, tá, lembrar de cada um desses valores, tá bom? Então, olha para mim, para que a gente entenda a aula de hoje. Hoje, eu vim te mostrar orientações que você vai precisar dentro da geometria plana, dentro da trigonometria no triângulo retângulo e da circunferência. Vamos recordar comigo, vem? A circunferência tem 3 elementos importantes, quais são? O raio, o ângulo central e o comprimento desse arco. Como é que eu calculo o comprimento do arco, professor? O comprimento do arco é calculado através do alfa vezes o raio. O alfa é o quê? É o ângulo central. Ele vai dar em graus? Vai dar em graus, mas você vai transformar para radianos. Perfeito. E o raio, professor? Tome cuidado, ele pode fornecer o diâmetro. E se ele fornecer o diâmetro, você divide sempre por
por 2. Além do comprimento do arco, professor querido, me diga o que é que eu faço mais? O comprimento total da circunferência, que é calculado através de quem? 2 vezes π vezes o raio. E a área dessa superfície, professor, que nós vimos com o senhor? πr ao quadrado. Lembrando que o π pode ser 3,14 ou qualquer aproximação, ou 180 graus. Quando é que você usa em graus? Quando você quer fazer transformações. E quando você usa o 3,14 as aproximações? Quando quer calcular área, comprimento e volume. E para finalizar, ó, fecha mais um pouquinho. Triângulo retângulo. Não vai esquecer. Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. E nas relações trigonométricas eu tenho quem? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Não esquece que os valores notáveis 30, 45 e 60 são valores tabelados para seno, cosseno e tangente. Meus amigos, eu espero que nossas aulas tenham sido muito proveitosas. Eu espero que você tenha gostado das nossas dicas. Como eu falei a você, são orientações que a gente passa, tá? Esse ano de 2017, eu vou me despedindo de você. Ano que vem a gente vai estar de volta, se Deus quiser, com a graça de Nossa Senhora de Nazaré. Mas antes, eu quero deixar para você aqui todo o meu carinho, toda a minha torcida. Eu sei o quanto você batalhou, eu sei o quanto você se esforçou. As nossas aulas do Propaz Enem continuarão até as vésperas da prova. Verifique as datas das suas cidades, tá bom? Eu queria deixar aqui para você o meu amor, o meu carinho, um grande abraço e desejar a você uma excelente prova. Até o ano que vem, se Deus quiser. Um beijão e tchau, tchau. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Propaz Enem. E hoje, quem vai estar junto com vocês sou eu, Rafael Queiroz, professor de literatura. O nosso tema hoje vai ser sobre arcadismo. Vamos conversar um pouco sobre essa escola literária e de que forma essa escola literária pode cair na nossa prova. Antes de mais nada, é importante a gente falar o que são essas escolas literárias. Como é que a gente pode conceituar o que foi isso? O primeiro conceito que nós temos que pensar é o seguinte: o homem sempre organiza o conhecimento a partir de períodos e a partir das ações que acontecem nesses períodos. Na literatura não podia ser diferente. A literatura, por ser parte das ciências humanas, vai também utilizar sobre tempo e sobre fatos históricos. Nós não podemos entender a literatura como algo que esteja completamente longe da história. Afinal de contas, a literatura é uma manifestação do homem. Como a literatura tem esse elo juntamente com o homem, a gente tem que analisar sempre o que está acontecendo na história e de que forma isso repercute na arte. As escolas literárias são formas que nós encontramos para poder classificar de que maneira nós podemos didatizar tudo isso. Hoje, a nossa conversa é sobre arcadismo. O arcadismo ele iniciou lá no século XVIII. E esse é o primeiro marco importante que nós temos. Por quê? Lá no século XVIII, nós tivemos o primeiro passo fora da Idade Média. E antes disso, nós tínhamos o Barroco. Até então, o Barroco era o que figurava nas artes, era o que nós tínhamos dentro do texto, era o que nós tínhamos dentro das artes. E o que o Barroco propunha? O Barroco entendia que o homem, ele vivia um problema mundial, um problema pessoal. Qual era esse problema? O problema do homem estava justamente na fé. O homem entendia que era necessário que houvesse uma fé para salvá-lo. Só que como vai salvar um homem que já nasceu pecador? Então nós temos que o Barroco, ele foi um período que o homem tinha um problema muito forte com a religião e ele utilizava dela para conseguir de alguma forma se salvar. Nós vamos observar que lá no Barroco nós encontrávamos pessimismo, nós encontrávamos uma sociedade que tinha várias mazelas sociais e tudo isso começou a ser negado pelo arcadismo. É importante nós percebermos que toda escola literária que chega, ela vai negar a escola anterior. Então, por o Barroco ter sido uma escola
em que a produção artística, a produção escrita, principalmente na literatura, era muito voltada ao pessimismo e à fé, nós temos lá no arcadismo justamente o contrário. Nós não temos mais a fé, nós vamos ter a ciência. Nós não temos o pessimismo, nós vamos ter o otimismo. E a gente vai ver algumas características que elas estão sobrepostas a isso. De que forma que isso pode, de repente, cair na sua prova? O nosso tema de hoje é arcadismo. Como eu já falei, meu nome é Rafael Queiroz. Bom, nós temos aqui que o arcadismo foi o movimento artístico do século XVIII. E é importante nós remetermos ao século XVIII, porque lá no século XVIII nós tivemos algo que foi bastante importante para a história da humanidade. No século XVIII, aconteceu uma mudança na mentalidade das pessoas. Até então, a arte era baseada em uma produção bastante regional. Nós tínhamos que as sociedades, os grupos, eles eram compostos de formas com que a sociedade não se sentisse heterogênea. E lá no século XVIII, o homem começou a perceber que era necessário que houvesse leis. Para que teria que haver essas leis? Para que o homem pudesse se organizar, para que a sociedade tivesse uma nova forma de se ver, uma nova forma de se encontrar. E isso tudo começa a influenciar na literatura, em toda a arte. Olha só, o arcadismo, ele vai romper com o barroco, ele vai buscar a razão, a verdade e a natureza. Um ponto muito importante no arcadismo é essa última palavrinha que nós temos aqui, a natureza. Por que que a natureza é importante? Lá no início do século XVIII, através de vários movimentos sociais que existiam, nós tínhamos muitas pessoas que eram excluídas da sociedade. E isso acontecia desde a Idade Média. Ou seja, a cidade, o meio urbano, não podia ser o espaço que o homem se sentia bem. Então, para onde é que o homem corria? O homem recorria à natureza. Ele recorria ao campo. Apenas no campo o homem encontrava uma forma de ter paz. Apenas no campo o homem procurava uma maneira de estabelecer uma relação social que fosse mais tranquila. Nós temos aqui uma outra característica que fala que a fé e a religião são substituídas pela razão e pela ciência. Isso, até certo ponto, se tornou, dentro do arcadismo, um ponto fortíssimo, por conta de um fato histórico que também aconteceu muito importante, que foi o iluminismo. Lá no século XVIII, quando surge o iluminismo e as ideias da ciência começam a entender que o homem não mais quer buscar na divindade a sua salvação, mas ele quer buscar nele a sua própria salvação, fazem com que a ciência seja um ponto fortíssimo dentro desse arcadismo. Olha só, nós temos algumas características que existiam antes no barroco e que agora não existem mais. Por exemplo, a dúvida, o pessimismo, a negação do homem, a mortificação da carne, que eram atitudes típicas do barroco. Todas elas vão ser substituídas pelo quê? Pelo otimismo e pela crença no valor da ciência. A partir de então, a partir desse pensamento e a partir de tudo que acontece na sociedade, a gente pode começar a pensar sobre características que são próprias não só da sociedade, mas que estão na literatura. E é nisso que a gente vai começar a focar agora. O primeiro ponto que a gente tem que pensar é, por que o nome arcadismo? De onde vem o nome arcadismo? Lá na Grécia Antiga, acreditava-se que existia um lugar que ele era de total paz, que ele era de total harmonia e ele era habitado apenas por seres superiores, por deuses e por outras formas de criaturas que não estavam no mesmo nível dos demais seres humanos. E esse lugar era chamado de Arcádia. Então o que aconteceu? Os nossos escritores, os nossos pensadores, os filósofos pensaram que arcadismo seria a melhor forma de pensar nisso. Ora, se a gente está pensando em ir para um lugar, ir para o campo, em estabelecer uma relação de tranquilidade com a natureza, estabelecer uma paz com a sociedade, viver uma vida simples, onde é que eu vou encontrar isso além do campo? Ora, onde é que eu posso encontrar esse campo perfeito? Eu vou remeter lá ao passado, lá à Grécia, lá à Arcádia. E aí, então, a gente vai ter esse nome arcadismo como uma representação
àquela época do século XVIII, de algo que já acontecia, de algo que já se falava há muito antes, que era justamente a Arcádia. Nós podemos aqui estabelecer algumas características que são muito próprias, que não aconteceram em praticamente nenhuma outra escola literária. A primeira que a gente vai ter aqui é a exaltação da natureza, algo que a gente já conversou, algo que já foi dito. A segunda foi a inspiração greco-romana. Por que houve uma inspiração greco-romana? Lá na época em que se entendia que Arcádia podia ser essa fuga, esse lugar perfeito, nós temos um entendimento ali, principalmente em Grécia, em Roma, a gente tem o entendimento de que o homem ele poderia ser perfeito não só mentalmente, como ele poderia também ser perfeito fisicamente. Ora, se o arcadismo ele quer buscar essa perfeição, ele quer buscar o homem em sua grandeza, em seu ponto máximo, então a gente vai encontrar nessa inspiração greco-romana essa busca pela perfeição. E aí nós temos a exaltação do homem puro. Por que é importante nós falarmos da exaltação do homem puro? Esse homem puro que a gente está falando aqui no arcadismo, ele não vai ser um homem fisicamente puro, ele vai ser o homem puro na sua inocência. Ele vai ser aquele homem puro entendido como o homem que vive no campo e ele não foi manipulado, ele não foi ainda, de uma certa forma, influenciado pelos centros urbanos. Então é aquele homem que ele consegue viver em paz, dentro de uma harmonia com apenas aquilo que a natureza pode lhe dar. E aí nós chegamos finalmente no texto. Ora, se nós chegamos no texto, a gente tem que falar da escrita, e essa primeira característica é muito importante. A objetividade na escrita. Por que ela vai ser importante? Porque lá no Barroco, lá na escola anterior, havia uma tentativa de rebuscamento. O que é o rebuscamento? É uma tentativa de fazer com que a literatura fosse difícil, fazer com que o texto fosse complicado, utilizar palavras difíceis, fazer inversões, fazer com que a pessoa tivesse que pensar para poder chegar até o significado. E isso não vai acontecer no arcadismo. No arcadismo, nós vamos ter um texto muito mais objetivo, muito mais simples. Nós vamos ter um texto que não só utiliza palavras que sejam fáceis de entender, como também vai utilizar significados, vai utilizar coisas do dia a dia. Enquanto o Barroco buscava sempre fazer com que o homem ele se sentisse inferior, por exemplo, na escrita, o arcadismo vai fazer com que o homem se sinta tranquilo, se sinta bem, se sinta igual a todos os outros seres. E isso vai repercutir também na literatura, isso vai repercutir na arte. Se nós formos observar, por exemplo, a pintura barroca é cheia de detalhes, ela é cheia de significados que estão permeados ali e você precisa analisar com cuidado. O arcadismo não. O arcadismo ele vai ser direto ao ponto. E nós vamos daqui a pouco ver um texto, e nesse texto nós vamos encontrar como é que essa objetividade acontecia. Outro ponto que é também muito importante é nós entendermos esse racionalismo. Por que era necessário o racionalismo? Ora, nós estamos no século das luzes, nós estamos no século XVIII, um século em que o homem começa a estudar mais a anatomia, começa a estudar mais as estrelas, ele começa a perceber a história como uma fonte do seu conflito social. Então o homem ele começa a racionalizar mais a sua vida. Não basta que uma divindade o abençoe, não basta que uma divindade diga o que fazer, mas na verdade o homem procura que essa racionalidade consiga resolver, consiga acatar tudo aquilo que ele está buscando resolver. Bom, o pastoralismo se torna também algo bastante importante. Se o homem ele começa a buscar essa tranquilidade toda no campo, o pastoralismo vai ser a forma que ele vai encontrar de dialogar o dia a dia dele, de fazer com que a história que ele quer construir aconteça no espaço que ele realmente já estava buscando. E dentro do pastoralismo nós temos algumas coisas importantes.
Dentro do texto literário, esse pastoralismo ele vai se manifestar da seguinte forma. O eu lírico presente, anota isso aí, o eu lírico presente dentro do arcadismo, ele vai muitas vezes se transformar em um pastor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o homem, ele quer uma vida tão simples, mas tão simples que ele quer a casinha dele lá no campo, com o gado dele, com a plantação dele, com a pessoa que ele escolheu para ser a sua companheira. Então, esse pastoralismo, ele é mais uma evidência dessa fuga que o homem começa a ter dos grandes centros urbanos. E por último, nós temos aqui a linguagem simples, e ela está muito relacionada a essa objetividade na escrita. Não somente o significado dos textos é bastante sucinto, como essa linguagem tem que ser acessível a todos. Então, essa vinda da ciência, essa popularização do conhecimento faz com que essa linguagem se torne acessível a mais pessoas. E então, agora eu preciso muito que você veja aqui o quadro. Essa é uma parte muito importante. Quem tiver papel, quem tiver caneta, seria muito interessante anotar, correr agora e realmente não esquecer dessas expressões. A primeira expressão que nós temos aqui é fugere urbem. Fugere urbem é justamente a fuga da cidade. O homem, ele começa não mais a querer viver em coletivo, mas a querer viver no campo. A segunda característica que nós temos é locus amenus. Esse locus amenus, ele significa um lugar de tranquilidade, um lugar ameno. Percebe que as características, elas já foram ditas anteriormente e agora eu estou passando para você um nome em latim que ele é um pouco mais técnico. Então é importante você tomar nota porque o Enem já cobrou através desses nomes em latim e você não pode perder por algo que você já ouviu, mas de repente esqueceu o nome técnico. Então, lembra, fugere urbem, a fuga urbana, a fuga da cidade, locus amenus, um lugar simples, um lugar de tranquilidade, um lugar ameno. A próxima característica é bastante importante também, que é o carpe diem. O que é o carpe diem? É você aproveitar a vida ao máximo, você aproveitar o dia, a palavra diem significa dia, você aproveitar o dia ao máximo, como se ele fosse o seu último, como se você não tivesse mais outra oportunidade de revivê-lo. A próxima característica é inocilia truncati. O que é? É você se livrar de tudo aquilo que é inútil, de tudo aquilo que você não precisa. Então percebe, as características todas, elas vão sempre remontando a uma vida tranquila. A última característica que nós temos aqui é a aurea mediocritas. O que é? Significa que o ouro, ele é medíocre, o ouro não é importante. Então, ó, percebe, as 5 características principais do arcadismo, elas estão relacionadas todas a uma simplicidade de vida, todas a uma forma muito mais tranquila e muito mais fácil de viver. Como é que o Enem gosta de relacionar isso? Eu trouxe aqui uma canção, é uma canção um pouco antiga, mas que o Enem pode cobrar. O Enem pode cobrar porque ele gosta de relacionar o que é o conteúdo e o que é atual. Essa música se chama Casinha Branca. É uma música que foi já regravada por vários e vários artistas e ela tem algumas características. Olha aqui no quadro. Olha só. Ela fala que tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Agora a gente tem uma característica muito forte do arcadismo aí. Eu queria ter uma vida simplesmente, um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Olha só, são as características todas do arcadismo aí. Essa tranquilidade, essa fuga, uma casinha distante, só com a natureza vendo o sol nascer. E aí continua. Às vezes saio a caminhar pela cidade, à procura de amizades, vou seguindo a multidão. Mas eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Então, olha só, pessoal, a gente tem aqui uma recusa à riqueza. A gente pode encontrar aí várias características que já foram ditas no latim, que a gente encontra na música. Pessoal, eu vou me despedindo por aqui.
Foi uma satisfação muito grande estar com vocês. Torço pelo sucesso de todos e, mais uma vez, espero que tudo dê certo lá no dia da prova. Não só para vocês, mas também para nós, professores. Afinal de contas, a nossa satisfação é o seu sucesso. Um abraço e ano que vem a gente está junto de novo aí. Vamos lá, pessoal. Aqui contigo o professor Valdir, de Geografia. E hoje nós vamos discutir um tema muito importante para a sua prova. Nós vamos falar sobre os processos produtivos, os paradigmas tecnológicos, dando muito mais atenção para você hoje sobre o toyotismo, o sistema toyotista de produção. Entenda o seguinte para a sua prova do Enem. A competência de número 4, que discute a questão tecnológica, é uma das competências que de mais importância nós temos para a sua prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E nesta competência, as 3 primeiras habilidades se encaixam perfeitamente na questão do sistema toyotista. A habilidade 16, que pede para você reconhecer a influência tecnológica nas relações de trabalho. A habilidade 17, que pede para te entenderes como é que ocorre o processo de territorialização da produção. E a habilidade 18, que pede que nós façamos uma análise dos diferentes processos produtivos. E hoje nós vamos focar a nossa análise em cima do sistema toyotista. Entenda o seguinte, por favor. O sistema toyotista, ele passa a ganhar força principalmente pós-década de 70, quando a revolução técnico-científica e informacional e a inserção tecnológica passou a comandar a dinâmica produtiva. O sistema toyotista, instalado no território japonês e depois espalhado pelo mundo, ele tem como principal marca, ele tem como principal base a produção flexível. Quando eu digo a você que no sistema toyotista a produção é flexível, eu estou querendo lhe dizer que nele a produção ocorre de acordo com a necessidade do mercado. Ou seja, as empresas, elas têm como principal estratégia produzir de acordo com a demanda, produzir em tempo certo, de acordo com a necessidade do mercado. O mercado exige, o mercado pede e as empresas elaboram esse processo. Eu só não quero que tu esqueças para a tua prova do dia 5, que quando nós falamos do sistema toyotista e dessa produção flexível, a produção flexível hoje ela vem se organizando sistematicamente em cima de uma estratégia produtiva chamada de horizontalização. Entenda comigo o seguinte, quando nós falamos da horizontalização produtiva, nós estamos dizendo que no sistema toyotista nós temos uma integração horizontal da produção. O que significa isso? Significa dizer que as empresas hoje elas se integram em rede. A grande fábrica, ela se conecta a empresas menores, estabelecendo um verdadeiro fluxo intracorporativo, onde as empresas menores elaboram partes do processo de produção para a grande empresa. Processo esse que a tua prova vai chamar de terceirização, quando nós passamos para os terceiros, para as empresas menores, o processo de produção, fazendo com que elas venham a servir a grande fábrica para que a produção ocorra de maneira rápida, intensa e com qualidade. Agora não esquece, quando nós falamos da produção toyotista, eu preciso que você saiba que nesta produção nós temos a presença de uma estratégia também para que a produção se torne ótima, para que a produção se torne de qualidade, para que a produção se acelere. A estratégia que eu quero que você leve para a sua prova no dia 5 é a estratégia da obsolescência programada. O que significa isso? Significa dizer que as empresas hoje, elas elaboram os produtos com uma vida útil muito curta. Eles utilizam basicamente 2 grandes táticas. Ou eles elaboram através do que nós chamamos de obsolescência perspectiva, que é quando a empresa elabora o produto de maneira mais frágil, para que ele se desgaste rapidamente e você tenda a comprar outro. Ou eles utilizam uma estratégia, uma tática, que nós chamamos de esgotamento de loja. O que é o esgotamento de loja? É quando a empresa substitui rapidamente os modelos produtivos. Elas lançam um modelo no mercado, seja o modelo de carro, o modelo dos smartphones, o modelo de TV, e rapidamente ele substitui por novos modelos, para que você se estimule pela novidade, para que você tenda a querer a novidade e troque o seu produto. Mas tu pode me dizer assim, mas Valdir, eu não vou me empolgar com o novo produto, eu não vou me empolgar com a novidade. Mas as empresas, elas sabem disso e elas têm uma tática muito interessante
para que force você a comprar outro, que é o esgotamento de loja. Elas retiram o produto velho, elas retiram um produto atrasado no mercado, lançam novo, mas ao mesmo tempo em que elas retiram os velhos modelos, elas também tiram as peças de reposição, fazendo com que, no momento em que você vai querer consertar o produto, no momento em que você vai querer ajustar esse modelo que está na sua mão, o encarecimento do conserto acaba forçando você a buscar a novidade, acaba forçando você a ir em busca do novo modelo. Quem nunca escutou aquela frase que quando você vai consertar um produto que está na sua mão, você vem com aquela frase muito clara na sua cabeça: é melhor comprar o produto novo do que consertar o velho. São táticas da obsolescência para que dessa forma você seja estimulado a buscar a novidade, acelerando o processo de produção, intensificando a produtividade e garantindo o lucro das empresas. Agora preste atenção para mim no seguinte: nós já destacamos aqui duas grandes características do sistema toyotista. A produção flexível, por favor, aquela que ocorre de acordo com a necessidade do mercado, e a estratégia da obsolescência. Quando eu falo da estratégia da obsolescência, eu disse a você que as empresas reduzem a vida útil do produto. Agora entenda, ao falar do sistema toyotista, uma outra marca que me importa para a sua prova é que você entenda que esse sistema, ele também se baseia na presença de estoques mínimos. O que significa isso, Valdir? Significa dizer que no sistema toyotista a necessidade de armazenamento diminui. As empresas não estocam mais os produtos, porque hoje elas elaboram de acordo com a sua necessidade. Se você quer aquele modelo, se você necessita daquele material, elas produzem. Mas se você não está mais buscando este produto, elas param de produzir e geram novas necessidades, e geram novos produtos, e geram novos modelos. Então hoje a necessidade de armazenamento no sistema toyotista, ela diminui. Mas me permita fazer uma comparação para a sua prova. Me permita comparar, por favor, o sistema fordista com o sistema toyotista. Entenda que no sistema fordista a necessidade de armazenamento era alta, porque as empresas produziam em excesso, em larga escala, e estocavam a produção, forçando o mercado a comprar. A gente diz que no fordismo funcionava assim: primeiro vinha a empresa, que elaborava a produção e forçava o mercado a engolir o produto. Quem mandava era ela. Você tinha que comprar o que a empresa produzia. Hoje não é mais assim. No sistema toyotista, veja, a necessidade de armazenamento diminuiu, mas hoje quem manda não é a empresa. Quem manda é o mercado consumidor. Você escolhe enquanto cliente, a empresa elabora o produto e entrega a você. Veja então que no sistema toyotista, quem está à frente do processo produtivo, quem está à frente da dinâmica produtiva é o cliente, pois a produção ocorre de acordo com a sua necessidade. A produção ocorre de acordo com a demanda. Mas aí eu queria que você tomasse cuidado, por favor, com a habilidade número 16. A habilidade 16 da sua prova do Enem, ela pede que você entenda, na verdade ela pede que você identifique a influência tecnológica nas relações de trabalho. Eu preciso que você leve para a sua prova, por favor, como é que no sistema toyotista o trabalhador se apresenta. Como é o trabalhador toyotista? Qual é a marca deste funcionário? A primeira marca é que o trabalhador toyotista ele é polivalente. O que significa dizer isso? Significa dizer que no toyotismo o trabalhador ele precisa de uma visão holística. Ele precisa de uma visão global. Ele precisa de uma visão do todo. Falar que ele é polivalente é dizer que o trabalhador hoje ele desenvolve multitarefas. Ele precisa conhecer as várias partes da produção para que a qualquer momento que ele precise sair do momento em que ele está de produção e se deslocar para outro espaço produtivo, ele tenha condições de modificar, ele tenha condições de se reorganizar. Então, quando eu falo de um trabalhador de multitarefas, eu estou querendo lhe dizer que esse trabalhador ele precisa desse conhecimento do todo. Ele precisa desse conhecimento das várias partes do processo produtivo. Agora entenda, para esse trabalhador ter a noção deste todo, para esse trabalhador alcançar esta noção e esta visão global, ele precisa do que nós chamamos de uma qualificação constante. O trabalhador toyotista hoje é diferente do trabalhador do fordismo que era especialista. O trabalhador que só conhecia apenas uma parte da produção.
o trabalhador alienado, o trabalhador que não tinha noção global. O trabalhador toyotista não é assim. O trabalhador de hoje é o trabalhador qualificado, aquele sustentado por uma educação continuada, que está a todo momento se qualificando para que ele possa se reformular de acordo com as novas visões do mercado. Por isso que no sistema toyotista, este trabalhador de hoje, ele necessita de uma qualificação constante. Uma outra comparação que eu quero fazer a você. No sistema fordista, as relações de trabalho elas eram verticais. O que eu quero chamar de vertical? É que no sistema fordista, as relações de trabalho elas eram hierarquizadas. Eu tinha o funcionário, o subgerente, o gerente, o vice-presidente, até chegar ao presidente da empresa, estabelecendo uma hierarquia vertical, uma hierarquia rígida. Hoje, no toyotismo, as relações de trabalho elas são horizontais. Significa dizer que o toyotismo ele visa quebrar essa hierarquia entre os trabalhadores e estabelecer equipes de trabalho, para que eles estejam trabalhando de maneira simultânea, integrados no mesmo plano, para que todos possam pensar a produção. Olha o que eu lhe falei, integrados. Muito se diz que no toyotismo, hoje nós falamos de uma engenharia simultânea. Por que uma engenharia simultânea? Porque diferente do passado, onde cada trabalhador estava no seu quadrado, cada trabalhador estava na sua sala, seja planejando a produção, seja desenhando o produto, seja elaborando a produção, seja pensando na propaganda ou até vendendo esse produto, hoje não é mais assim. No sistema toyotista, nós temos uma integração produtiva. Os trabalhadores eles estão conectados, desde aquele que planeja o produto até aquele que vai entregar no mercado. Porque se eu tiver essa integração entre os trabalhadores, se eu tiver essa integração entre as equipes de trabalho, eu consigo detectar o mais rápido possível os defeitos, as imperfeições produtivas. E eu quero dizer mais a você. Quando nós falamos do sistema toyotista, entenda que o trabalhador de hoje ele é participativo. Por isso que nós dizemos que no toyotismo não se fala mais de funcionário, se fala de colaboradores, porque ele tem que a todo momento colaborar com a produção. Ele tem que a todo momento pensar em estratégias novas para modificar as relações produtivas. Diferente do fordismo, onde no sistema fordista o melhor trabalhador era o trabalhador obediente, aquele que respeitava unicamente os ditames da empresa, aquele que respeitava rigorosamente as estratégias empresariais. Então, quando eu falo do sistema toyotista, por favor, entenda que hoje o trabalhador está orientado por essas equipes de trabalho. E para a gente finalizar aí o entendimento do sistema toyotista, eu queria finalizar com você, saindo um pouquinho das características produtivas e passando para as implicações desse sistema no mundo em que nós vivemos hoje, o mundo global. A primeira implicação do toyotismo é que ele se baseia numa elevada inserção tecnológica. Olha o que eu lhe disse, o sistema toyotista ele é baseado numa elevada inserção tecnológica. Para que eu consiga entregar a produção no momento em que o mercado quer, eu preciso disponibilizar muita tecnologia. Mas aí tem um problema. Se a tecnologia ela aumenta a qualidade do produto, se a tecnologia acelera o processo produtivo, mas ao mesmo tempo ela gera uma implicação negativa. Guarde essa implicação para a sua prova do dia 5. A implicação que eu estou me referindo aqui é o desemprego estrutural. Devido à inserção tecnológica, cada vez mais o homem está sendo substituído pelas máquinas. O desemprego estrutural ele está atrelado diretamente à tecnologia. Agora, por favor, saiba que o desemprego estrutural de hoje, desse sistema toyotista, deste mundo globalizado e desta inserção tecnológica, ele é muito diferente do desemprego do passado. O desemprego de hoje é o desemprego da riqueza. Por que eu digo isso? Porque antes, desemprego era sinônimo de desequilíbrio, desemprego era sinônimo de pobreza. O cara falia, a sua empresa fechava, ele mandava o funcionário embora. O cara precisava reduzir os custos, ele mandava o funcionário embora. Hoje não é mais assim. O desemprego está ocorrendo porque eu estou investindo muita grana em tecnologia. Por isso que nós dizemos hoje que existe um verdadeiro paradoxo do capitalismo. Pois, ao mesmo tempo
que eu cresço economicamente, isso não significa mais postos de trabalho, pois ao crescer economicamente, as empresas vão investir pesado em tecnologia e vão dispensar a mão de obra. A segunda implicação que eu queria marcar com você é a implicação chamada de terceirização. Não esqueça dela. Passar a minha produção para terceiros. Olha lá, eu comecei assim com você, falando da empresa rede. A empresa maior elabora uma rede de menores empresas para servir a ela. Empresas terceirizadas, empresas terceiras. Para a sua prova do dia 5, a terceirização ela é vantajosa, primeiro, porque ela reduz o custo, principalmente com mão de obra, porque eu passo o custo da mão de obra para a empresa terceirizada. Segundo, a terceirização ela aumenta a produtividade, porque se eu tenho várias empresas trabalhando para uma grande fábrica, a produção se torna mais rápida. E terceiro, a terceirização ela também aumenta a qualidade produtiva. Valdir, por que ela aumenta a qualidade produtiva? Porque imagine comigo, imagine que a minha empresa é especializada em produzir camisas. A minha marca é forte, estou há anos no mercado. Mas eu percebi que recentemente o mercado das calças jeans está crescendo. Só que eu não sei produzir essas calças, não sou especializado nisso. O que eu faço? Passo para uma empresa terceirizada, a empresa que sabe produzir essas calças, ela entrega o material para mim, eu estabeleço, prego a minha marca e jogo no mercado. Veja o que eu fiz, primei por qualidade, busquei a qualidade. E para a gente concluir, a terceira grande implicação do sistema toyotista que eu queria que você levasse para a sua prova é que este sistema toyotista, não esqueça disso, ele também é sustentado por uma elevada flexibilidade produtiva. O que significa falar em flexibilidade? Significa dizer que a produção se flexibiliza, se orienta de acordo com as necessidades do mercado consumidor. Espero que você tenha anotado todas as dicas, espero que você tenha entendido o sistema toyotista e, por favor, não esqueça disso. O toyotismo é a nova dinâmica produtiva do processo de globalização. Até logo.